Olá, seja bem-vindo. Neste bloco nós vamos falar sobre a influência das pessoas, na verdade, né, das gerações aí, essas mudanças de geração, o quanto isso influencia, inclusive na parte do comando aqui, na parte da liderança das equipes. Então você vai ver que com essa mudança das gerações aí, a influência às vezes tem que ser adaptada, né? Essa influência, essa liderança tem que ser adaptada para que essas pessoas possam sentir essa liderança e seguir, né, o seu líder ali. Muitas vezes há um embate ali entre gerações diferentes, né, dentro do mesmo organismo de trabalho que tem visões aí, pretensões diferentes ali em relação à forma de fazer as coisas. E isso influencia, impacta lá na liderança. Então vamos ver como é que isso começou. Então a evolução da humanidade vai trazendo essa diferenciação da forma de enxergar as pessoas, de enxergar a vida, de enxergar o futuro, de enxergar a missão da pessoa aqui na Terra, né? Qual a missão dele aí, e aí trazendo isso para dentro da empresa, qual a missão dele dentro da empresa. Então a evolução dessas gerações acabou constituindo aí essa diferenciação da forma de enxergar a vida, a forma de tratar e até de enfrentar as dificuldades. Mas antes dessa evolução das gerações que a gente tem como estudo, o que nós vamos ver? Houve já uma evolução da humanidade, já trazendo aqui desde do Alvin Toffler, né, que é o autor do livro A Terceira Onda, bastante interessante, onde ele divide ali a humanidade basicamente em 3 ondas, que é a primeira onda que ele traz aqui. Ele fala do quê? Da existência ou da necessidade ali de ter a terra, né, e ter o homem. Quer dizer, nós dependíamos ali, a humanidade dependia muito ali da força do homem e ter a terra para poder trabalhar, porque era a fase da agricultura. Então a dependência maior da humanidade era o quê? Força braçal ali, né, força muscular, e ter a terra para fazer o plantio. Já na segunda onda entra a era industrial, onde ali o que era importante ali para o homem? Era importante ter o homem ali para executar uma tarefa específica, né, e as máquinas. Então deixa de virar aquela manufatura lá na onda anterior, né, que era a produção ali, vamos dizer, mais simples, para agora uma produção sistemática ali e em grande escala. Isso começa lá na Inglaterra e aí começa essa era industrial, então. E aí a dependência aqui, o que era? Qual era o nosso foco aqui? Era ter as pessoas treinadas para um determinado trabalho bem específico, né? E também ter as máquinas para poder produzir em grande escala. Muito bem, e depois a terceira geração já é a geração da informação, a era da informação, a era do conhecimento, né, como alguns chamam também. Nessa era, que é na qual nós estamos, né, de acordo aqui com o Alvin Toffler, né, é justamente onde a informação, o insight, a ideia tem mais valor do que a máquina ou do que a terra. Então a gente começa a entrar numa era onde a parte de conhecimento, de informação, ela começa a ter mais valor então do que toda a parte de equipamento ou de terra especificamente. Basta a gente ver, né, isso aqui como exemplo, que, por exemplo, se a pessoa pede um notebook, por exemplo, às vezes o valor maior não está no equipamento em si, né, no notebook, mas nas informações que ele tem ali dentro. E as informações ali são todas virtuais, né, digitais, quer dizer, ele não consegue pegar. Então a parte mais intangível acaba trazendo mais valor aqui do que a parte tangível, a parte física. Então a parte aqui da ideia. Então, nesse caso, a importância que tem a gestão de pessoas e também a importância que tem aí, no caso da liderança e a ação das pessoas. E dar condições para que essas pessoas trabalhem, trazam um resultado, ou sejam mais produtivos, trazendo um resultado mais eficaz para dentro da empresa.
E é aí que entra a parte da nossa liderança, trazendo aqui para o nosso contexto do treinamento. Mas vamos ver as gerações, como é que elas foram divididas. Por que é importante a gente entender esse negócio das gerações? Tem uma frase citada ali no livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer aqui o resultado de 100 batalhas, né? Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, a cada vitória ganha, né, você terá também uma derrota. Agora, se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, então você perderá todas as batalhas. E no caso aqui nós estamos trazendo isso como? Não como a equipe ali sendo inimiga, obviamente que não é isso, mas você conhecer as características daquelas pessoas, pelo menos a parte aqui dentro das gerações que nós vamos falar, e obviamente as características específicas da pessoa, quando você conhece ali, né, na convivência e tudo mais, mas a importância de você conhecer essas características e aí poder trabalhar, então ter um resultado melhor. Então, quais as gerações que nós temos aqui? Nós temos aqui a geração que a gente chama de veterana, aqui tradicional, que é a partir de 1922 até 1944, né, que era uma geração já hoje bem mais antiga. Em sequência, depois da Segunda Guerra, né, depois da bomba atômica, aquela ideia de expansionismo e tudo mais que foi criada no mundo, veio a geração Baby Boomers, né, a partir da Segunda Guerra, que vai até 1965. Depois nós vamos ver algumas características deles aqui. Depois, a partir de 66, nós temos então a parte de geração X, que é um outro foco, uma outra mentalidade já, que vai até 77. E depois nós temos geração Y, que vai de 78 até 89, e a geração Z aí até 90. Eu coloquei esses aqui para a gente definir alguns critérios, só para criar as gerações. Há estudos aí com formas diferentes e tudo mais, mas aqui a gente tem que ter uma base para poder trabalhar em cima disso. E eu quero mostrar aqui algumas características de cada uma dessas gerações para você ver a importância aí daquela frase lá de Sun Tzu, né, de você conhecer então as pessoas com quem você trabalha, né, se conhecer também, obviamente, para poder ter um melhor resultado ali dentro do teu trabalho, dentro do seu desenvolver a liderança lá, da forma de desenvolver a liderança dentro da equipe. Então vamos ver as gerações aqui, como que algumas características dela. Então essa geração veterana tradicional, ela é mais conformista, né? Era uma geração mais conformista aqui, não contestadora. No trabalho, o crescimento aqui se dava passo a passo, não questiona a autoridade de ninguém, né? Porque era justamente mais conformista aí, né? Alheios à tecnologia, porque esse pessoal já que nasceu entre esses anos aqui ainda não tinha essa tecnologia próxima, né? Seguia a tradição e sabedoria, principalmente dos mais antigos. Já na geração Baby Boomers ali, eles já são mais otimistas, né? Olha mais para o lado positivo aqui. No trabalho, eles têm como razão de viver, né? Tem o envolvimento e o comprometimento, né? Que é um pouco diferente aqui, envolvimento e comprometimento. O desenvolvimento pessoal, isso tudo dentro do trabalho. Então é a vida da pessoa. Pessoas que têm essas características, nascidas aqui entre esses anos aqui. Tem conhecimento e experiência, mas são cercados de temor aqui com tecnologia. Conhece tecnologia, mas ainda tem alguns aí que tem medo que dá choque. Então, quer dizer, não tem muita afinidade, né? Isso de forma geral, não é para todo mundo, né? A média disso aqui das pessoas são assim, né? Ideal aqui de reconstrução do mundo, porque esse pessoal aqui já veio depois da Segunda Guerra Mundial. Então, já tem esse ideal aí de reconstrução do mundo, de mudar as coisas, de desenvolver os negócios. Né? Desenvolver todos os negócios, inclusive nas empresas. E aí nós vamos lá, outra geração aqui. Geração X. Então, eles já são mais céticos, né? São mais questionadores. No trabalho aqui, independência aqui, ó, autoconfiança, questiona a autoridade.
Então, adaptação rápida aqui, ó, proficientes na tecnologia, porque esse pessoal já é mais próximo à tecnologia, né? Ideal de paz, de liberdade sexual e anarquismo. Quer dizer, não são pessoas que seguem muito, não gostam assim de seguir muito as regras. Então, diferente das outras duas gerações mostradas anteriormente. Então, já questiona, inclusive, a autoridade. Já na geração Y, a pessoa que nasceu a partir de 78 aí, mais interativo, né? São contestadores. A diferença da geração X e Y aqui, a geração X aqui questiona, mas a geração Y, ela contesta, né? Quer dizer, ela acha que aquilo ali está errado, né? Pode estar errado. No trabalho aqui, diversidade, colaboração, realização e consumo, então um foco diferenciado também. Tecnologia já é algo natural na vida, né? Bem mais informados, então em relação ao uso de tecnologia, esse pessoal que já nasceu com o computador na mão, né? A globalização já são mais favoráveis, aqui a diversidade e multiculturas. Então tem uma ideia de mundo um pouco diferente, e aí se a gente pegar as gerações mais antigas, lá do Baby Boomers, por exemplo, você vai ter vai ver uma diferença já bem maior, né? E vamos para a geração Z aqui, né? Que é mais imediatista, pessoal que já nasceu a partir de 1990, né? Mais excêntrico também, né? Aquele pontinho fora da curva, né? Então, trabalho, ainda não estão aqui inseridos nesse mercado de trabalho, são mais ligados à internet, o trabalho coletivo aqui está em escasso, né? E na virtude desses jovens, então, na visão deles. Então, a ideia aqui é diferente. E aí, como que a gente traz isso para dentro do nosso convívio, para dentro da liderança das equipes ali? Você observa essas coisas a partir do quê? Da forma de tratamento, como a pessoa enxerga. Às vezes você fala assim, o sujeito ali trabalha aqui há 20 anos dentro da empresa. Agora entrou mais uma pessoa para trabalhar com ele. Um mês depois ele está questionando por que aquele ali é o gerente e não eu. E se ele falar isso com o cara lá que está há 20 anos, ele vai falar, você tem que passar por essa fase, você tem que ser ainda o supervisor, você tem que ser o coordenador, para você chegar no gerente, para ser diretor. Por que isso? Por que eu? Por que ele tem melhor do que eu? Então, esse conflito de gerações é muito comum. E aí cabe aqui à liderança identificar isso aqui para poder fazer um trabalho de sinergia, né? Que é uma forma de usar essas pessoas, usar no sentido assim de usar as características delas ali, mas de uma forma que seja melhor, desenvolva melhor o trabalho do grupo do que de um ali, ou alguns deles individualmente. Então, a sinergia vai trazer isso daqui. Agora, essa é a forma de trabalhar. E aí tem que entender que eles têm formas diferentes de ver o trabalho, de ver a missão dele ali dentro. Então, tem que a liderança aí enxergar esse tipo aqui de diferença e aí entender essa geração aqui. Vamos lá, e para a gente fechar isso, para você, isso aqui é só um exemplo para mostrar que é uma brincadeira, né? Mas é uma forma de demonstrar como, às vezes, uma pessoa de um tipo, uma geração, identifica, né, uma situação, né, não precisa de muitas explicações, e como a outra pessoa enxerga o que você está falando. Então, na verdade, às vezes você está colocando as coisas de uma forma que para você está muito claro, mas que para o outro não está. E aí pode ter essa ideia aí dessa visão do negócio, né? Visão de missão ali dentro da empresa. Às vezes até da missão da vida da pessoa. Então esse aqui era o contexto que eu queria trazer para vocês, para mostrar esse diferencial aqui entre as gerações e a forma de poder trabalhar e desenvolver equipes que têm esses conflitos aqui de gerações. Entender isso para depois poder trabalhar. Ok? Obrigado, até o próximo bloco.